Muito bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui no nosso webinar Liferay XP versus Microsoft SharePoint. Meu nome é Anne Durei, eu sou muito feliz aqui em estar com vocês hoje. Nosso webinar vai levar mais ou menos 35 minutos e eu espero que seja muito proveitoso para vocês. Antes de começar, eu gostaria de passar alguns recados. Primeiro, que essa sessão está sendo gravada e o compartilhamento do link vai acontecer com todas as pessoas que se inscreveram no evento. Então, vocês vão receber nos próximos dias a gravação. Segundo, nós queremos que essa sessão seja interativa. Então, por favor, usem a caixa de perguntas, que é o botão que é Q&A, Q, Q e A, tá? E sinta-se à vontade para enviar as suas perguntas. Ao final da nossa sessão, nós teremos um momento específico para respondê-las. Como eu disse, meu nome é Anne Durei, eu sou especialista de marketing aqui na Liferay. E juntamente comigo hoje está o Guilherme Colonese, que é arquiteto de soluções e que acompanha aí diversos projetos usando tanto o SharePoint quanto o Liferay. Hoje nós vamos aprofundar uma pergunta que o mercado ele faz frequentemente. Nós recebemos essa pergunta de nossos prospects e de nossos clientes. Como se compara o Liferay DXP ao Microsoft SharePoint? Especialmente quando se trata de intranets, portais, iniciativas mais amplas de experiência digital. Essa sessão foi projetada para oferecer uma maneira prática e baseada em fatos para te ajudar a conhecer essas diferenças, saber onde as plataformas se destacam e também quais são os desafios que as organizações costumam encontrar. Vamos lá? A nossa agenda de hoje. Nós vamos começar analisando o motivo pelo qual existe uma comparação entre Liferay e SharePoint. Muita gente acredita que eles são intercambiáveis, mas eles absolutamente não são, e nós vamos fazer uma análise sobre isso. Nós vamos analisar também os pontos fortes e as limitações do SharePoint, assim como no Liferay DXP. Vamos fazer também uma comparação lado a lado entre as duas tecnologias. Você também vai conhecer informações sobre custo total de propriedade, diferenças de segurança e de governança, e finalmente nós vamos ajudar você a tomar uma decisão e determinar qual é a melhor plataforma para o seu caso de uso. Espero que seja uma sessão muito proveitosa para todos. Não se esqueçam de usar a aba de Q&A para fazer suas perguntas. Nosso primeiro ponto é a comparação. Muitas vezes encontramos essa comparação no mercado entre o SharePoint, Microsoft SharePoint e o Liferay DXP. Muitas vezes eles aparecem na mesma lista de fornecedores, né? Fornecedores de intranet, estão lá as duas soluções. Mas nós precisamos entender que elas vêm de linhagens completamente diferentes. O SharePoint ele surgiu como um espaço de colaboração e gerenciamento de documentos. O Liferay, por outro lado, ele surgiu da necessidade de oferecer um suporte a experiências autenticadas, como portais de clientes, parceiros, até as próprias intranets. Também experiências digitais multi-site e integração profunda com sistemas no seu back-end. Nós já encontramos diversos casos onde as organizações começaram a usar o SharePoint e achando que ele se transformaria em uma plataforma completa de experiências digitais. Mas aí, durante a implementação, eles acabam encontrando dificuldades e limitações da plataforma. Por outro lado, às vezes, as organizações acreditam que Lifer é somente um CMS, quando na verdade ela é muito mais ampla e acabam perdendo aí alguns recursos que a plataforma oferece. Então, hoje a gente está aqui para desmistificar esses dois pontos. Vamos conhecer um pouco mais. Vamos falar dos pontos fortes do SharePoint. Ele está realmente, o principal ponto forte está no gerenciamento de documentos. O SharePoint oferece bibliotecas de documentos, armazenamento de arquivos, controle de versão, coautoria de aplicativos do Office, ou seja, tudo integrado com o Office. A sua integração com Teams, com OneDrive, Outlook e todo o ecossistema da Microsoft beneficia organizações que estejam padronizadas no Microsoft 365. Se a sua estratégia hoje se concentra principalmente na distribuição e gerenciamento de conhecimento, e se você também está padronizado no Microsoft 365, o SharePoint pode ser uma escolha razoável para você. Vamos analisar agora algumas das limitações. Primeiro, quando se trata de acesso externo e autenticado de pessoas que não sejam da sua organização, muitas organizações simplesmente desabilitam esse compartilhamento no SharePoint devido a preocupações com governança e conformidade. Isso torna a entrega de experiências voltadas para outros usuários realmente difícil de ser executada. Segundo, quando se trata de governança e gerenciamento de registros, muitos recursos necessários para isso, de uma forma madura, elas não são nativos do SharePoint. Eles geralmente exigem licenças premium ou serviços adicionais que vão ser mais custosos. Terceiro, existe uma dependência do ecossistema.
Fluxos de trabalho avançados, integrações, automações e análise geralmente dependem de outras ferramentas, como Power Automate, Power BI, Active Directory, ou até de conectores com soluções terceiras. Isso adiciona complexidade para sua arquitetura e custos nas suas implementações. Finalmente, o dimensionamento para experiências digitais de múltiplos públicos, né, de vários públicos. Especialmente aquelas que exigem personalização ou jornadas autenticadas em várias etapas, não somente no login, né? Tende a expor restrições arquitetônicas, tá? O SharePoint simplesmente não é otimizado para coisas que se conectem com portais de clientes e parceiros, não dá para usá-lo. Imagine que você está criando uma intranet e deseja criar uma experiência diferente para cada usuário baseado no seu papel, onde eles veem conteúdo diferente e, dependendo da sua função ou departamento, experiências diferentes. Isso é muito fácil de fazer com Liferay XP, mas não é tão fácil de fazer no SharePoint. Então, temos aí algumas limitações. Vamos passar, então, a falar um pouco sobre o Liferay XP. Assim como o SharePoint, o Liferay pode lidar perfeitamente com o gerenciamento de documentos, mas ele vai além, para oferecer um suporte a experiências digitais de vários públicos, incluindo funcionários, clientes, parceiros, fornecedores. Tudo a partir de uma só plataforma. Soluções comuns criadas com Liferay incluem intranets, portais do clientes, portais dos revendedores, sites de autoatendimento, e-commerce e também sites públicos, ou seja, é uma ferramenta muito mais ampla. Bem, isso é muito legal, né? Ah, eu posso fazer todas essas soluções, mas de fato, o que que é o Liferay DXP? É uma plataforma completa de experiência digital projetada para jornadas autenticadas, integradas e personalizadas. Alguns dos principais pontos fortes da plataforma incluem o gerenciamento de experiências multi-site e multimarca, a personalização e segmentação dos conteúdos e das experiências, a integração profunda com outros sistemas, como seu CRM, ERP, com o gerenciamento de acesso de identidade, e tudo isso via back-end com API REST e GraphQL. Modelos de implantação flexíveis, então você pode escolher entre SaaS, PaaS, Cloud Native, implantações autogerenciadas no on-premise, todos eles são suportados pela Liferay. E esse nível de flexibilidade torna o Liferay particularmente forte para organizações que precisam de uma única plataforma para atender diversos públicos. Bom, principais forças. Vou destacar alguns pontos fortes do Liferay XP. Ele realmente se destaca na sua capacidade de suportar uma governança madura e complexa em cenários com vários públicos. A plataforma inclui um sistema de permissão refinado, fluxos de trabalho de nível empresarial, integração profunda com os seus negócios, as suas outras plataformas no back-end. Por exemplo, a sua equipe de RH, ela pode ter acesso a informações e registros e também a notificações quando uma pessoa sai da empresa. Mas outras pessoas não vão receber essas mesmas informações e notificações, porque você vai conseguir customizar de acordo com o usuário, o seu departamento e até no nível do usuário. O Liferay XP, ele unifica várias propriedades digitais nos departamentos, regiões e marcas, tudo em uma única plataforma. Muitos clientes, inclusive, procuram a Liferay depois que atingiram um limite, um muro de ferramentas e colaboração que eles encontram nas outras plataformas. Porque eles olham para a plataforma de gerenciamento de documento e não conseguem oferecer experiências mais complexas. Então, eles precisam de mais controle, mais profundidade de integração e mais personalização. E essas ferramentas não oferecem, enquanto o Liferay XP consegue oferecer justamente essas funcionalidades. É importante a gente passar, então, a fazer uma comparação lado a lado, para a gente entender diretamente como uma plataforma se comporta diferente da outra. O Liferay é realmente ideal para fornecer serviços autenticados, oferecer suporte a públicos externos, orquestrar fluxos de trabalho complexos, integrar-se profundamente com outros sistemas do seu negócio. O SharePoint, por outro lado, é principalmente útil na colaboração interna, distribuição de conteúdo, de documentos, gerenciamento desses documentos. Ambas as plataformas elas podem oferecer suportes para as intranets, mas apenas o Liferay vai se estender para além da intranet, como outras soluções digitais, como portal do cliente, e-commerce, experiência web multisite, colocando todo o seu ecossistema digital em uma única plataforma. Então aqui a gente tem um quadro de comparação. Outro ponto fundamental é a gente fazer uma análise do custo total de propriedade. O SharePoint online, né, no caso, a versão baseada em nuvem, vamos analisar primeiro esse aspecto, opera principalmente em um modelo licenciado por usuário. Ou seja, recursos avançados, se você precisar aumentar o número de usuários, o seu custo também vai aumentar.
Recursos avançados geralmente exigem algum complemento premium ou serviços inteiramente separados que você vai ter que contratar separadamente. No caso do SharePoint Server, que é a implementação on-premise, né, a implementação tradicional, ele usa um modelo de licença dupla. E os clientes devem gerenciar toda a parte de servidor SQL, aplicação de patches, infraestrutura e até os próximos passos com o fim do suporte. A gente vai falar rapidamente daqui a pouco sobre a questão do fim do suporte do SharePoint. Analisando agora a coluna do Lifer, né? O Lifer, por outro lado, ele é um fornecedor de código aberto. Nós oferecemos uma assinatura empresarial que inclui garantias legais e suporte. E o preço é baseado na capacidade e no tipo de implementação que você vai fazer. Os clientes também recebem uma licença perpétua. Todo mundo que usa o Lifer também tem uma licença perpétua para continuar usando o Lifer GXP, mesmo após o término da assinatura. Então, esse é um fator importante para você analisar. Eu gostaria de destacar aqui um fator crítico que precisa ser visto na questão do SharePoint. O SharePoint On-Premise, ele vai passar por um encerramento de seu suporte oficial da Microsoft agora em julho de 2026. Isso coloca a sua organização no momento de uma decisão crítica. Por quê? Você pode manter a sua infraestrutura, mas sem os patches de segurança e as atualizações, o que será um risco, ou você pode migrar para a nuvem da Microsoft, que é o que eles estão incentivando as empresas a fazer. Eles querem que você vá para a nuvem, mas essa migração nem sempre vai resolver as suas necessidades. Por quê? Você vai continuar tendo as mesmas limitações que a plataforma SharePoint oferece no on-premise, que é a questão de ser limitada a gerenciamento de documentos e conteúdos. A plataforma vai continuar tendo essas mesmas limitações. Então, se você vai passar pelo custo e o esforço de fazer uma migração de qualquer maneira, afinal, se você está no on-premise, você vai ter que seguir na nuvem, se quiser optar pelo SharePoint, esse é um momento estratégico para se questionar e pensar se você deve migrar para uma outra ferramenta de documentos, como SharePoint ou uma outra semelhante de mercado, ou fazer uma evolução de fato. E fazer essa evolução indo para uma plataforma de experiências digitais que vai realmente acompanhar a sua estratégia de uma maneira mais ampla. Então, acredito que esse seja um momento chave para você fazer essa análise. Julho está bem próximo, né? A gente já está agora em abril, e a gente também está aqui para te ajudar a fazer essa análise, se você achar necessário. Outro ponto fundamental que a gente precisa também fazer uma análise é a questão de segurança e governança. O SharePoint ele se beneficia, ele na nuvem, da segurança e da nuvem da Microsoft. Mas os clientes geralmente encontram desafios quando se trata de gerenciar identidades externas e fornecer o controle de acesso. A personalização e implantações em nuvem da Microsoft também tende a ser bastante limitada. O Liferay oferece suporte ao modelo completo de DevSecOps, ou seja, tem uma governança granular, forte integração de identidade em qualquer lugar de implantação, não importa qual modelo você escolha de implantação. Isso torna o Liferay mais adequado para organizações que criam serviços, que querem serviços autenticados para clientes ou parceiros, mas que também exigem controles rigorosos de segmentação e permissões em várias camadas. Esse é um ponto fundamental a ser analisado também. Lembrando, pessoal, que vocês podem colocar as perguntas desse webinar aí no chat, na aba de Q&A, tá certo? Em breve nós vamos responder as perguntas. Ok, então, seguindo aqui com o nosso raciocínio. Qual a plataforma certa para o seu projeto? Né? Estou analisando as informações e quero saber, então, qual é a plataforma correta para a minha necessidade. O SharePoint ele vai fazer bastante sentido se as suas necessidades se concentrarem principalmente na colaboração interna e no gerenciamento dos documentos. Se você tiver uma forte dependência do Microsoft 365, também vai fazer bastante sentido. Já o Liferay GXP, por outro lado, ele faz sentido se você precisa oferecer suporte a vários públicos, além dos funcionários. Autenticação de clientes ou parceiros, experiências multi-site ou multimarcas e jornadas digitais altamente integradas e serviços e fluxos de trabalho personalizados. Se você, mesmo com apenas um público de funcionários, precisa trabalhar com fluxos de trabalhos personalizados e também precisa ter mais autonomia para definir os papéis e a personalização de cada experiência, o Liferay GXP é mais recomendável. Em sua essência, o SharePoint resolve o gerenciamento de documentos, mas o Liferay GXP resolve todas as suas experiências digitais. Já estamos chegando aqui à nossa conclusão em relação a conteúdo, tá, pessoal? Novamente, vamos ter um espaço para perguntas. Mas eu quero levantar algumas informações importantes para vocês. Baseado em tudo que a gente viu até agora, o Liferay e o SharePoint, eles resolvem problemas diferentes. O SharePoint se sai muito bem na colaboração exclusiva para funcionários e gerenciamento de documentos. O Liferay GXP vai muito além, ele vai abranger experiências digitais voltadas para funcionários, clientes e parceiros.
A governança, a personalização e a profundidade de integração também diferem significativamente entre as duas plataformas. Além disso, como vimos, o custo total de propriedade no longo prazo depende muito do tamanho do público e do seu modelo de licenciamento em cada uma das plataformas. Por fim, a melhor escolha depende do seu roteiro. Se ele inclui experiências digitais externas, integradas ou personalizadas, o Lifer DXP vai atender melhor. E claro, a gente precisa considerar o fator crítico, que é o encerramento do suporte ao SharePoint on-premise, a partir de julho desse ano. Esse suporte tem data para acabar, mas a sua evolução digital não. Busque a plataforma que te atende melhor no longo prazo. E já que, se você está no on-premise, se você tiver interesse em migrar para a nuvem, talvez seja o momento de analisar se o SharePoint de fato tem as funcionalidades que você precisa para as necessidades atuais do seu negócio. Eu agradeço muito a participação de todo mundo que esteve hoje neste webinar com a gente, e agora a gente vai revisar as perguntas. Eu vou chamar também o Guilherme Colonese, que é arquiteto de soluções da Liferay, para me ajudar nesse momento. Olá, Guilherme, pode abrir seu áudio. Oi, Anny, tudo bem? Bom dia, Tudo pessoal. bom? Bom dia. Vamos checar as perguntas, Gui, que a gente teve aqui. Q&A. Ok, Por enquanto não teve nenhuma pergunta aqui, não, Anny. beleza. Sem problemas. Guilherme, você gostaria de acrescentar algum ponto dos que foram levantados no webinar? Gostaria de destacar pelo menos um ponto que eu acredito que seja bem importante, principalmente com base nos projetos que a gente tem hoje, né, na Life aí que a gente vê no mercado. É, que a plataforma Lifer, né, comparada ao SharePoint, ela traz uma flexibilidade muito grande quando a gente trata de projetos complexos. Isso não somente no poder de integração da plataforma, mas também nas possibilidades que você tem em como implementar essas integrações, né? Então você não fica restrito a só ter um nível de desenvolvimento ali dentro da solução, mas ela vai te trazer um leque de opções ali, desde capacidades para desenvolvimento de componentes em front-end, desde capacidade de entregar uma arquitetura microserviços, uma arquitetura micro-front-end, desenvolvimento Java ou em qualquer outro tipo de back-end, ou seja, você tem uma certa liberdade ali dentro da plataforma para você poder entregar esses projetos complexos e que em trazendo também um pouco de contexto, né, o próprio GXP é uma evolução de diferentes soluções, né, desde o CMS, né, em si, né, na parte de gestão de conteúdo, gestão de documentos, de assets, etc. E ele vai agregando essas funcionalidades ali no decorrer das evoluções para poder entregar as experiências personalizadas, né? Então você consegue tangibilizar isso através de criação dessas experiências e cada usuário tem uma jornada fluida, né? Ele não fica numa jornada estática por um longo período. Então, isso ajuda bastante, né, nessa comparação. Quando a gente traz isso, a gente já teve vários projetos migrados de SharePoint, é muito em função desses dois pontos, né, desses dois pilares, né, essa flexibilidade no desenvolvimento, né, uma arquitetura extremamente agnóstica e flexível, e também esse ponto de entregar experiências personalizadas para os usuários, né, são esses dois pilares que eu acredito que são muito fiéis, além de todos os ganhos comerciais, no sentido de licenças, suporte, etc., que a gente traz também. Então, acho que esses pontos aqui eu queria destacar, Anny. Né? E essa questão do suporte, do final do suporte ao SharePoint 2019 on-premise é muito crítica, né? Porque é o momento de tomar uma decisão, né, para muitos negócios. É, esse ponto também é bem importante no cenário que nós temos hoje no mundo, né? Que a gente tem um cenário político, econômico, de diferentes formas que acabam impactando em ataques, por exemplo, né? Então, quando você tem Uhum. uma solução não suportada, ou seja, ela não vai ter mais acesso a correções, a toda a parte de security fix, né, na identificação de vulnerabilidades, etc. Isso acaba gerando um impacto para as empresas, né? Quando você tem, por exemplo, igual nós temos aqui na Lifer, né? Todo um processo de lançamento dessas releases, com todas as camadas de segurança nesses lançamentos,
essa disponibilização para os nossos clientes, né, na versão Enterprise. Isso ajuda bastante a trazer uma certa tranquilidade, né, para os clientes, né? Obviamente, quando a gente fala de uma solução de internet, não é somente o software que compõe, mas toda a gama, né, os componentes da arquitetura, mas de você já ter esses padrões de segurança, de patches, etc., traz uma certa tranquilidade que nós estamos atentos, sim, a esse ponto. E isso ajuda bastante nos projetos, né, principalmente nesses momentos que nós temos hoje principalmente de ataques cibernéticos, estão cada dia mais corriqueiros, né? Então, esse ponto é bem relevante e isso está muito atrelado à parte de suporte em si das soluções, né? Pois é, e como você comentou, né? Não é uma opção ficar sem esses patches, sem o suporte, porque a gente vive um Exato. cenário bastante arriscado. E como é o momento de tomar uma decisão, se, porque a Microsoft está levando, está querendo levar os clientes para a nuvem, né? Mas se você vai ter que tomar essa decisão de migrar para a nuvem, no caso do SharePoint Online, talvez seja o momento de também revisar se as funcionalidades do SharePoint estão respondendo de fato ao que você necessita, né? Porque a gente tem visto Então, cada vez mais nos nossos clientes e prospects que a necessidade de gestão de documento e de meramente entrega do documento, ela é uma coisa bastante limitada. Os cenários eles estão cada vez mais complexos, né? Você precisa exato. integrar as suas experiências do funcionário, seja numa intranet, de maneira mais ampla com todos os sistemas do seu É, parque tecnológico, né? hoje os projetos não são mais tratados baseados em funcionalidades que você Uhum. precisa entregar, mas sim na experiência do usuário, né? Em Isso. como você vai agregar aquilo e propor uma solução que vá condizer com essas experiências, né? E um outro ponto também de destaque também é a parte da soberania de dados, né? Quando a gente fala de Uhum. migração para cloud, etc., esse ponto de soberania de dados é muito importante, né? Então, muitos clientes optam por ter um cenário on-premises para manter aqueles dados sobre a sua responsabilidade, etc. E quando você não tem esse tipo de opção, você acaba ficando restrito a um terceiro, né? E esperando com que ele tenha essas capacidades, né? Aqui na Life a gente tem diferentes tipos de deployments, né? Até como você comentou, a gente tem o próprio self-hosted, ou seja, manter num cenário on-premise ou um cloud native para você poder ter essa arquitetura cloud, mas totalmente sobre sua gestão, né? Para que você não fique dependente. A gente tem nossa solução PaaS e SaaS com mecanismos de segurança, soberania de dados com os dados aqui no Brasil. Então, isso ajuda bastante também nessas decisões, né, estratégicas. Tá certo. Muito obrigada, viu, Guilherme, pela sua participação. Eu agradeço a todo mundo que participou hoje também. Nós não recebemos perguntas no nosso Q&A, mas a gente segue à disposição. Se você tiver interesse em saber mais, você pode procurar no lifer.com, informações sobre Lifer versus SharePoint, e também o nosso e-mail é sales@lifer.com. Ficamos à disposição, pessoal. Esperamos encontrá-los nos próximos webinars. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.